Vamos lá? Na segunda-feira, a nossa meditação diária diz: os anjos trouxeram uma mensagem avivada, baseada em Lucas capítulo 2, versículo 10, que diz: e o anjo lhe disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Passagem essa se refere à visita dos anjos aos pastores que estavam no campo na ocasião do nascimento de Jesus. E eles receberam esta mensagem através dos anjos e seguiram para ver o menino. Observe que os anjos dizem aos pastores, esses privilegiados por estar agora com a incumbência de ir encontrar o príncipe da paz, pai da eternidade e Deus forte, aquele que nos traz o verdadeiro avivamento. Este é Jesus. E os anjos dizem que esta mensagem é para todo o povo, é uma mensagem geral, uma mensagem sem acepção, ok? Na terça-feira, a nossa meditação diária diz: Jesus, o maior avivamento para a humanidade, baseado em Mateus capítulo 4, versículo 16 e 17, que diz: o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou a Jesus pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Aqui está a base para o verdadeiro avivamento. A base para o verdadeiro avivamento: ao ouvir a palavra de Deus, o ouvinte deve arrepender-se, porque está lhe sendo oferecido um novo plano de vida, para que ele dispense a vida passageira e receba uma vida eterna em Cristo Jesus, para estar no reino do Pai. Na quarta-feira, a nossa meditação diária diz: o avivamento no vale de ossos secos, baseado em Ezequiel capítulo de número 37, versículo de número 7 ao 10, que diz: então profetizei como se me deu ordem, e houve ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se chegaram, cada um ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceram carne, e estendeu-se a pele sobre pele por cima, mas não havia nele o espírito. E ele me disse: profetiza o espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos o espírito e sopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Essa passagem, na verdade, está se referindo ao estado moribundo, estado espiritual moribundo do povo de Israel no período neotestamentário.
o profeta Ezequiel ele recebe esta visão do estado espiritual do povo de Israel e também a incumbência de profetizar sobre aquele monte de ossos secos. E o que nos chama a atenção que ao profetizar, aquela nação estaria recebendo a promessa que seria revivida e teria novamente grande relevância no mundo como tem hoje. Porém, ainda não se completou, mas há de se completar esta profecia. Israel será completamente restaurado quando reconhecer o Messias como o seu Salvador. Mas também precisamos contextualizar para o nosso avivamento espiritual no mundo hoje, que nós cristãos recebemos essa mesma incumbência da parte de Deus por Jesus Cristo, quando ele disse aos seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós recebemos esta mesma incumbência. O mundo é um vale de ossos secos e nós precisamos profetizar a mensagem do evangelho sem temer o que pode nos acontecer. E quando nós profetizarmos a mensagem do evangelho de forma focada na salvação, nós teremos este grande avivamento que nós e os homens tanto anela receber da água da vida. Então, queridos professores, enfatize aos seus alunos que, assim como Ezequiel recebeu a mensagem da parte de Deus para profetizar naquele vale de ossos secos, para que os ossos recebessem vida através da palavra de Deus, desta mesma forma, nós, cristãos, recebemos da parte do Senhor Jesus Cristo uma incumbência de pregar o Evangelho a toda criatura, para, ao ouvir o Evangelho, eles também recebam vida e sejam avivados. Ok? Vamos prosseguir. Na quinta-feira, a nossa meditação diária diz: o clamor pelo avivamento na obra de Deus, baseado em Abacuque, capítulo 3, versículo 2, que diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faz-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Aí está um outro profeta que também, ao contemplar o estado do povo judeu, ao contemplar a situação espiritual do povo judeu e depois de ouvir a palavra do Senhor, ele clama dizendo: aviva, Senhor, a tua obra. Que nós precisamos hoje, queridos professores, é entender que os nossos ouvintes precisam ouvir de forma clara e bem explicada a palavra do Senhor. Assim sendo, eles serão avivados. E sendo avivado, proclamará o Evangelho a todo mundo. E o mundo recebendo este Evangelho, nós contemplaremos um grande avivamento. Então façamos como o profeta Ezequiel e o profeta Abacuque. Quando um recebeu a ordem, executou a ordem como lhe foi mandado. Quando o outro ouviu a palavra, disse: tem misericórdia, Senhor. Lembra-te de mim na ira, porque a ira virá e precisamos estar avivados para que ele se lembre de nós quando esta ira chegar. Vamos seguir,
queridos, na sexta-feira, a nossa meditação diária diz: Jesus prometeu avivamento pelo Espírito Santo, baseado em João, capítulo de número 7, versículo de número 37 ao 39, que diz: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele creem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado por meio, repetindo, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Duas coisas precisamos fazer uma observação nesta passagem bíblica. Primeiro, às vezes a gente ouve de forma equivocada alguns pregadores interpretando este versículo erroneamente. Ele, para fazer o movimento, nada contra o movimento e o movimento no meio da igreja, eles forçam o texto. E como é que forçam o texto? Ele diz: olha, você não recebeu o Espírito Santo ainda porque não glorificou o nome de Jesus. Glorifica, glorifica, glorifica. E impulsiona os irmãos que estão ali à frente a ficar glorificando, como se o versículo estivesse dizendo isto. Mas não é isso que o versículo está dizendo. Eles impulsionam os irmãos a estar dando glória, 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 como se o versículo estivesse dizendo que aos irmãos darem glória, eles fossem batizados no Espírito Santo. Mas não é isso que o versículo está dizendo. Repito, não é isso que o versículo está dizendo. Infelizmente, nós ouvimos alguns pregadores de forma errônea interpretar o versículo dessa forma. E o que é que o versículo diz? O versículo diz o seguinte: que iriam receber o Espírito Santo quando Jesus passasse da forma que ele estava naquela época, que era a forma humana, para a forma glorificada depois da crucificação. É isso que o versículo está dizendo, que naquele momento Jesus ainda não tinha sido glorificado, e esta glorificação aí não é dizer glória, 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 glória. A glorificação aí no versículo... Infelizmente, irmãos, eles isolam essa parte do versículo, que diz assim: Isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Usando esta parte do versículo, eles impulsionam os irmãos a começarem a glorificar a Jesus. Glorifica Jesus, glorifica Jesus, para que você receba o Espírito Santo, para que seja batizado no Espírito Santo. Mas não é isso que o versículo está dizendo. O versículo está dizendo que naquele momento Jesus ainda estava fazendo parte da natureza de Jesus a humanidade, e que depois que Jesus morresse e ressuscitasse, aí ele estaria no seu estado glorificado, e os que crescem nele estariam recebendo o Espírito Santo. É isso que o versículo está dizendo. Enquanto Jesus ainda não tinha morrido e não tinha ressuscitado, ele ainda não estava no seu estado pleno de glorificação. Mas que depois que ele morresse e ressuscitasse, aí sim ele estaria no seu estado pleno de glorificação, e os que crescem nele estariam também recebendo
esse batismo no Espírito Santo. Esta é a interpretação correta deste versículo e, sendo assim, os irmãos que aprendem, finalmente, com certeza, serão avivados. No sábado, nossa meditação diária diz a obra de um avivamento, o arrependimento do pecador, baseado em Lucas capítulo 15, versículo de número 10. Assim vos digo que há grande alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O nosso comentarista, ele fecha a nossa meditação diária com chave de ouro. Por quê? O verdadeiro avivamento, ele tem o foco, vou repetir, o verdadeiro avivado, ele tem o mesmo foco que tem os céus. E qual é o foco do céu? O foco do céu é salvação de alma. Observe que o versículo diz que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Há alegria diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Às vezes, querido, nós estamos semelhantemente igual aos discípulos antes de receber o avivamento da parte do Senhor Jesus Cristo. Aí, os nossos alunos e os nossos professores perguntam: como assim, irmão Israel? Observe o que diz Lucas capítulo de número 10, a partir do versículo 16. Quem vos ouve a voz, a mim ouve, e quem vos rejeita a voz, a mim me rejeita. E quem me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios nos sujeitam. E disse-lhes: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eis que eu vos dou poder para pisar de serpente e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis se vos sujeitareis os espíritos, alegrei-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Observe que os discípulos, eles estavam tendo o foco equivocado em relação à alegria. Precisou Jesus chamar a atenção deles, enquanto eles estavam se alegrando por ter visto os demônios se submeterem a eles, por ter visto milagres acontecerem. Jesus aponta para ele a questão da salvação. Não adianta expulsar demônio, fazer milagres e maravilhas, e o nome está escrito no céu. Por isso que os anjos se alegram na coisa correta. Os anjos se alegram no foco correto. E qual é o foco correto? A salvação das almas. Quando Jesus fala aos seus discípulos: não vos alegreis por isso, alegreis antes por terem os seus nomes escritos no céu, Jesus está apontando também para eles que, além deles ter feito tudo isso, eles têm a garantia da salvação. O verdadeiro avivamento tem seu foco na salvação de almas. Então, querido professor e alunos, mais uma vez, nós encerramos dizendo: o verdadeiro avivado pensa em almas, na salvação das almas. Quando nós verdadeiramente tiver o nosso foco, a salvação das almas,
experimentaremos grande avivamento tão anelado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Conto com todos vocês a estarem compartilhando o nosso canal, inscrevendo-se, deixando um comentário e também um like. Deus abençoe a todos e continue orando por nós, em nome de Jesus. Amém?